Olá, saudações a todos e todas, meninos e meninas, famílias, no ar, mais um episódio da nossa Ferraz TV. Esse é o episódio de número 3. Estamos chegando aí no finalzinho do mês de junho, a nossa última sexta-feira, passando do meio do ano, hein? Passou rápido, não passou? Mas tenho certeza que vocês interagiram da melhor forma possível com as atividades que foram propostas. Infelizmente ainda estamos com esse distanciamento social, com as aulas remotas, mas vamos manter firmes e fortes, acreditando que em breve as aulas presenciais possam voltar. No episódio de hoje do Educação Física Show aqui na Ferraz TV, uma estreia, entrevista, e vocês vão gostar bastante. Acredito que a maior parte de vocês conhecem essa pessoa. Nem vou falar quem é agora, vou deixar para vocês descobrirem quando a entrevista entrar no ar. Além da entrevista que vai estrear esse quadro aqui dentro do Educação Física Show, nós teremos também o nosso álbum de figurinhas virtual e, finalizando a nossa programação, a História na Tela com a nossa queridíssima professora Digenane Vera. Então vamos deixar de papo e curtir agora esse episódio especialíssimo da Ferraz TV. Bora lá! Olá, saudações a todos e todas. Esse é o nosso programa de entrevista aqui na Ferraz TV. E hoje um convidado especialíssimo. Muitos de vocês vão se lembrar quem é. Acredito que na maioria, os estudantes do 4º e 5º ano já tiveram contato com essa pessoa. E eu trouxe aqui para a gente trocar uma ideia e complementar essas atividades que vocês têm recebido. São atividades aí do movimento hip hop, que tem esporte, tem dança, tem o grafite, tem a música. Então, para complementar todas essas atividades que vocês estão recebendo, olha quem vai aparecer aí na tela para trocar uma ideia com a gente aqui, com o público do Ferraz TV. Professor Matheus. E aí, Matheus? Bom dia, amigo. Tudo tranquilo, tudo ótimo. Bom dia, e você, como é que está? Bem também. Matheus, os estudantes que estão hoje no 4º e 5º anos, boa parte deles, se não a maioria, te conhecem. Pode saudá-los aí, ficar à vontade. É verdade. Foi uma época muito bacana, né? Queria mandar um abraço para todo mundo que eu tive o prazer de dar aula, né? Lá no Jorge Ferraz, e a grande parte do pessoal do 4º e do 5º foram meus alunos e que eu sinto falta até hoje, né? Acostumei bastante com vocês. Foi um tempo bom, né? Um ano bem intenso, né, Matheus? Foi bem proveitoso, né? Rendeu bastante. Bacana. Então, gente, eu convidei o professor Matheus. Ele é professor de Educação Física, tem pós-graduação também na área da Educação Física Escolar, e ele tem também uma experiência enquanto um jogador de basquete aí das bases profissionais. Então, vocês puderam perceber aí nos conteúdos que estão sendo enviados para vocês que o basquete é um dos esportes aí que tem mais ligação com esse movimento do hip hop. Existem outras práticas, né, a dança, por exemplo, mas o basquete realmente ele se torna um protagonista dentro desse movimento que é o hip hop. Vocês puderam perceber, e a ideia é que nós possamos também consumir os outros elementos desse movimento, né? E o Matheus está aqui porque também ele tem uma experiência lá na escola. Nós conseguimos fazer um movimento de entendimento do que é o hip hop, tanto para vocês, estudantes, quanto para nós, professores. E aí, Matheus, eu gostaria que você contasse um pouco da sua experiência enquanto jogador de base do basquete. O que o basquete significa para você, para a sua vida? Olha, eu comecei o basquete, na verdade, na escola, né? Na educação física escolar. Foi um esporte que eu sempre tive curiosidade, né, de aprender. E aí, o primeiro contato que eu tive foi na educação física escolar, e aí depois coincidiu de eu ir para uma escola onde tinha uma equipe de basquete. A gente disputou, antigamente tinha, né, os jogos escolares, tudo,
E aí eu tomei gosto e procurei clubes de basquete, tentando uma oportunidade e tudo. Consegui, passei por categoria de base, né, do time de Betim, passei pelo ginástico um pouco tempo, olímpico, clubes de Belo Horizonte e tudo. E o basquete, ele contribuiu, desculpa, o basquete contribuiu muito para a minha formação, né? Trouxe uma bagagem muito importante com relação a respeito à regra, né? A trabalho em equipe, a também um pouco de, até com relação à autoestima, né? Porque me colocou, me ensinou que eu também, se eu me esforçasse, eu conseguiria desenvolver e chegar onde eu quisesse, assim. Então, foi uma coisa que me motivou para outras áreas da minha vida, digamos assim, né? Poxa, bacana. Você escolheu o curso de Educação Física por essa experiência? Assim, só a curiosidade que eu tive agora com o seu relato. Sim, foi o que me levou, assim, depois eu tive algumas lesões e tudo, e aí eu fui para o curso de Educação Física na intenção de trabalhar com basquete, né? E aí lá que eu fui descobrir que existia diferenciação dentro do curso, né? A parte voltada para a escola, a parte voltada para o alto rendimento e tudo. Só que aí quando eu cheguei na escola, que eu comecei a dar aula, eu me encontrei, né? Eu gostei dessa questão de contribuir na formação de pessoas, né? E aí eu já nem tenho tanto interesse, assim, de seguir para o lado do alto rendimento, né? Eu gostei muito dessa questão da educação em si. Até porque eu também tive uma experiência muito boa num programa esportivo, né, do governo federal, onde eu trabalhei com basquete, mas foi dentro de uma escola de ensino médio. E foi uma experiência muito, muito ímpar, assim, porque era uma escola... eram adolescentes que estavam muito dentro da questão da informática, porque tinha um curso técnico de informática, então era um número muito grande de alunos que eram sedentários, né? E aí foi onde eu trouxe a proposta do basquete para dentro desse espaço. E, assim, foi um ano, quase 2 anos que eu fiquei nessa escola, e a gente passou por uma transformação, assim, muito interessante com relação os próprios alunos, assim. A escola os alunos começaram a se apropriar do basquete, né? Passou a ser cultural dentro da escola, eles organizaram entre eles campeonatos de basquete e tudo, então eu tive relatos de mudança na autoestima, né? Alunos que estavam com problemas até de depressão e dentro do basquete, com essa vivência, né? Eles se aproximaram de mais pessoas, né? De mais alunos, e contribuiu tanto para essa formação deles, né? Bacana. De uma forma geral, o basquete no Brasil ele é mais visto dentro da educação física escolar mesmo, né? A educação física acaba perpassando ali pelo basquete. Não é um esporte muito da cultura do brasileiro. Nós vemos aí pouquíssimos jogos sendo transmitidos na TV aberta. Então, o pessoal foca muito no futebol e acaba esquecendo de outras práticas, tanto de esportes quanto práticas corporais de uma forma geral. Então, ficar atentos a esse relato do Matheus é bem interessante, quando ele diz sobre estudantes aí que estavam, né, numa situação tanto de próximos aí de depressão e conseguiram dar uma amenizada, pelo menos, com a prática esportiva, e a questão do sedentarismo também, de movimento, né? O basquete, ele é muito rico quando a gente pensa nas possibilidades que ele tem. E aí, estudantes, fiquem atentos, porque vamos fazer uma oficina também, vou disponibilizar uma oficina para vocês fazerem uma cesta improvisada aí em casa, tá bom? Ô, Matheus, o nosso assunto aqui também, ele tende a ir tanto nas atividades que estão sendo enviadas para os estudantes, quanto o nosso tema aqui, de uma forma geral,
para a questão do enfrentamento ao racismo, né, enfrentamento ao machismo. Mas aí a gente vai ficar com o foco aqui nessa entrevista com relação específica ao racismo. Você acredita, e acreditando, de que forma você vê o basquete enquanto um esporte que pode possibilitar, que pode criar, né, uma estratégia ou criar algum tipo de resistência a, infelizmente, esse mal que tem feito reportagens, que tem feito com que a gente fique muito triste em muitos casos, que é o racismo? Olha, Hamilton, o basquete, ele é um esporte que ele é muito voltado para a questão racial, no ponto de vista que, principalmente o basquete americano, que hoje é referência, né, é o país onde o esporte é mais visado, né, do ponto de vista esportivo, mídia, essa questão toda. Ele é um esporte que ele sempre foi, historicamente, os grandes jogadores são negros, assim, né? Historicamente, se a gente for buscar, tiveram e tem grandes jogadores brancos ou de outras raças, tudo, mas os negros sempre se destacaram, né? E sempre teve também essa questão da resistência, do enfrentamento, né? Tanto que, se você for buscar, quando teve aquele caso do George Floyd, essas questões raciais que tiveram recentes nos Estados Unidos, tiveram, durante os jogos da NBA, tiveram manifestações dos jogadores americanos, né? Eles são muito ativos nessas questões, né? Principalmente se a gente for pegar hoje o LeBron James, que é o principal nome, ele é muito ativo dentro dessa questão. E eu acho que é muito, muito válido e muito importante, né? Porque historicamente, sempre existiu, infelizmente, o racismo, né? Ele sempre existiu e ainda existe, infelizmente, tá muito escancarado nos dias de hoje, mas sempre se teve a ideia de que os negros eram inferiores, né? E aí, uma das coisas, e aí eu falo por mim também, né, que sou negro, o basquete me ajudou muito nesse sentido de autoafirmação, né, de eu entender, não que eu tenha necessidade de provar para alguém que eu sou capaz de algo, mas o basquete me deu essa questão, essa autoconfiança de que eu poderia sim, independente do que falassem de mim, eu poderia chegar onde eu queria. Ele foi uma ferramenta de inspiração, motivação, né? Porque, querendo ou não, hoje, o basquete ele é um esporte, a categoria a parte profissional dele, sempre foi muito voltado para a elite, né? Você chega nos clubes, mesmo sendo um esporte, ele é mais elitizado, assim, pelo menos na época que eu participava da categoria de base, né, há um tempo atrás, tinha muito, era pessoal com poder aquisitivo maior, né, e na grande maioria brancos. Então, assim, eu cheguei a notar em algumas situações ou outras, assim, principalmente quando eu entrei, né, no clube, que eu era novo e tal, olhares diferentes. E só que nunca foi motivo para que eu desistisse e tal. Pelo contrário, isso me motivou a querer buscar a melhora, né? Mas infelizmente é real, e o basquete, eu falo por mim, né, que ele me ajudou demais com relação a essa questão de autoafirmação, né, de me entender, me reconhecer e entender que isso também eu posso buscar essa melhoria, né? Não, bacana. Entendendo desse relato que você diz, você
tem uma história muito interessante quando você diz do basquete. E aqui no Brasil, então, pelo que eu entendi, não tem uma representatividade, né? Diferente dos Estados Unidos, onde a maioria dos atletas de alto nível são homens e mulheres pretos e pretas, no Brasil é o contrário, é isso? Não, até que a nível profissional, Hamilton, digamos que ele é até mais equilibrado, sabe? Sim. Mas eu falo no sentido de é mais complicado. A visão que eu tive, né? É mais complicado chegar na ponta, sabe? Porque querendo ou não, os clubes da categoria de base hoje no basquete brasileiro, ele é muito voltado para clubes, né? E aí geralmente as pessoas que são que têm cotas nesses clubes, e são os clubes mais caros, assim, de uma região mais nobre, elas conseguem iniciar o esporte mais cedo, né, desde criança. Então, muitas vezes, desculpa, muitas vezes elas vão se desenvolvendo e já vão tendo contatos dentro de clubes, tudo desde de novo, né? E acaba que muitas vezes, igual o meu caso mesmo, quando eu fui procurar iniciar o basquete, eu já estava com 14, 15 anos. Então, assim, eu consegui entrar, né? Não cheguei ao profissional, mas se eu tivesse começado esse movimento lá atrás, né? De repente eu conseguiria ter ido mais longe, por exemplo, porque eu não tive participação, não tinha cota em clubes e tudo, então passei por vários testes e tudo até conseguir passar, né? Ah, entendi. O acesso é mais complicado para as pessoas que o menor. Até por questão de divulgação, né? Você não vê divulgação tanto assim com relação a teste, por exemplo, em clubes, né? Por exemplo, o futebol futebol você tem muito mais notícias de clubes, equipes fazendo testes para recrutar jovens, tudo, enquanto que em outras modalidades como o basquete não é tão disputado assim. Quando eu despertei esse interesse, a minha mãe sempre foi muito pronta a me ajudar nas coisas que eu tinha interesse, né? Então ela foi procurar, a gente foi procurando com muito custo, a gente descobriu um projeto que tinha em Betim, e aí fui até Betim, fiquei um tempo em teste, aí passei tudo, aí depois teve a parceria com o Olímpico, Belo Horizonte, fiquei um tempo, aí que foi andando, entendeu? Mas não é tão divulgado assim, por exemplo, como o futebol, se a gente for pegar comparação que às vezes tem, até no rádio a gente ouve falar, né, de teste, de tal clube assim está fazendo teste e tal, o basquete não acontece tanto. Ah, é verdade. Lembrando que você mora em Contagem, né? Então você tem que deslocar de Contagem para Betim. Para Betim e depois Belo Horizonte. Bom dia, galerinha linda! O retrato falado dessa semana é um mestre da cultura popular brasileira. Ela chega linda demais, cantando e dançando, danças de rodas. Chegam com tudo em junho e a Lia faz cada dança de roda maravilhosa, gente. Vamos lá, conte-nos, Lia, quem é você? Eu sou Lia da beira do mar.
Morena queimada do sal e do sol, É a Lia, gente. da ilha de Itamaracá. Vamos no embalo do mês de junho. Lia de Itamaracá. Lia valoriza os mestres da cultura popular brasileira. Ela é de todos nós, ela é de todos nós. A melodia principal brilha, é a primeira voz, é a primeira voz. Pra se dançar, ciranda, É lindo. chutamos mão com mão. Mãos com mãos, oh saudade. Uma roda, cantando uma canção. Agora, vamos aproveitar esse retrato falado para assistir o desenho da Lia. Vocês vão assistir e desenhar o que mais gostarem. Vamos lá, gente. Aproveitem essa música. Dancem bastante. Tchau. Assim dançar, ciranda, chutamos mão com mão, formando uma roda, cantando uma canção. Olha, eu vi uma preta cirandeira brincando com dança na mão, brincando ciranda animada no meio de uma multidão. Menina, eu parei, fiquei olhando, a preta pegou a improvisar. Eu perguntei quem é esta negra. Sou Lia de Itamaracá. A ciranda vai, vai, a ciranda vem, vem, vem a ciranda só presta na praia, que a gente brinca mais um bem. Olha, eu vi uma preta cirandeira brincando com dança na mão, brincando ciranda animada no meio de uma multidão. Menina, eu parei, fiquei olhando, a preta pegou a improvisar. Eu perguntei quem é esta negra. Sou Lia de Itamaracá. A ciranda vai, vai, a ciranda vem, vem, vem a ciranda só presta na praia, que a gente brinca mais um bem. Programação bacana, né, gente? Quero lembrar a vocês que essa foi apenas a primeira parte da entrevista com o professor Matheus. No próximo Ferraz TV, a gente volta para finalizar essa entrevista importantíssima. Vocês puderam ver que nós dialogamos aí com as atividades de basquete relacionadas à questão do movimento hip hop. Então, o basquete é o esporte que fica com uma impressão maior. Ele é bem explorado aí nas atividades que foram enviadas dentro do movimento hip hop. Matheus trouxe essas contribuições enquanto um ex-atleta da base do basquete. Legal, né? E conversar um pouco também sobre essa questão étnico-racial dentro dos esportes. Espero que vocês pensem isso em outros esportes, beleza? O nosso episódio da Ferraz TV termina por aqui. Vocês curtiram toda a programação. Na próxima Ferraz TV, lembrando, vem a segunda parte da entrevista com o professor Matheus e outras novidades.
Foi um prazer grandiosíssimo estar com vocês nesse momento. Aproveitem bastante, no mês de julho vamos ter o recesso, então não teremos o episódio da Ferraz TV. Um grande abraço a todos vocês e tchau!